Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa de investimentos, finanças pessoais, economia e empreendedorismo em um só local, aqui do estúdio Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos, junto aqui com meu parceiro CEO da Esperato Educação, Ranieri de Massa. Dá um alô aqui, boa tarde, Ranieri. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Dela Rui, boa tarde, ouvintes. Hoje a gente vem pro pessoal que está escutando o nosso podcast aí, que não é da região aqui, a gente está enfrentando as intempéries aí, teve um vento muito forte essa noite. Exato. E a gente vê vários estragos pela cidade, a gente vê estragos pelo estado do Rio Grande do Sul inteiro, então o pessoal tá se recuperando aí de um evento que a gente não espera, né? Exatamente. É tudo coisa que a gente não espera, isso mexe aí com toda a questão do humor, né, da economia, a importância, né, das finanças pessoais para esse momento, da análise de risco, isso é importante dizer, né, a análise de risco, de se ter. Eu que trabalhei um bom tempo, por exemplo, em seguradoras, né, a gente via assim que teve um Santo Cristo uma vez, um tempo ali em 2009, né, e aquilo ali afetou muita gente, e como a gente via nesses períodos de tensão aí a questão da gestão de risco, né, da ideia de um seguro, da ideia de se proteger, se preparar para momentos difíceis, isso faz com que a nossa sociedade cresça. Ter alguma reserva, né, para gastos não previstos, né? Exatamente. Então, isso aí a gente vai discutindo isso no segundo, terceiro bloco. Segundo bloco de hoje tem o João Henrique, o sócio da Esperato Investimentos, fazendo um áudio aí, trocando ideia, né? O João que está lá em Porto Alegre fazendo um belo trabalho, vai falar um pouco sobre os custos hoje que o cliente não vê que ele paga, né? Hoje a gente aí, muitos clientes têm conta em banco, instituições financeiras, e tem custos que a gente não vê que está pagando, né? E ele vai conversar um pouco essa ideia aí das taxas de custódia, aquilo ali que só realmente quem trabalhou aí em banco sabe que existe o valor que o cliente paga e não sabe, né? Então isso a gente vai discutir no segundo bloco, um áudio do João muito bom. Iniciando aqui então com os indicadores da semana, né? Aqui no Conexão Esperato, falando um pouco sobre a inflação, relatório Focus do Banco Central. Saiu na segunda-feira, 13 de outubro de 2017, o IPCA aí demonstrando aí uma possibilidade de alta aí de 2,98% para 3% ao ano. Expectativa é fechar a inflação então de 3% ao ano. Ano que vem aí a mesma expectativa de 4 semanas, que é o 4,02%. Expectativa aí da inflação para o ano que vem. Muitos nos perguntam aí, mas Felipe, essa inflação é mascarada? Essa inflação aí, não é real do dia a dia, né? A gente tem que dizer que a gente teve uma inflação muito forte nos últimos 2016 de 10,8%, que nada mais é alta, né, de 2015 para 2016. Então essa alta de 2016 a 2017 ela vem sendo bem menor. A gente vê isso principalmente nos mercados, né, os preços das frutas, da cesta básica, os aluguéis. Hoje a gente pode ver no dia a dia, em relação aos ano passado, muitos não deram reajuste, né? Muita gente, para não perder o inquilino, economia ruim, né? Então dá uma segurada. Então o que subiu realmente foram os preços administrados do governo, né? Que a gente já discutiu isso há um bom tempo atrás. Isso sobe sempre, infelizmente, é alta de imposto, né? Que com certeza puxa a gasolina. A gente paga aí quase 70% de imposto. Se não tivesse imposto, a gente estaria com a gasolina aí no patamar aí abaixo dos R$2, né? Com certeza. O gás de cozinha é outro preço administrado também, né? Então, nada com uma concorrência resolver isso, né, Ranieri? Uma concorrência. A gente teve há 2 anos atrás, você te lembra, que na cidade foi organizado junto com as associações comerciais e Sindilojas, CDL e a CISA, o evento Dia da Liberdade de Impostos, né? Daí, para chamar a atenção, acho que o produto que fica mais evidente, assim, a quantidade do peso da carga tributária, né, é a gasolina. Exatamente. Então foram comercializados aí 2 mil litros de gasolina sem impostos, né? Exato. 3 mil litros até. 3 mil litros de gasolina sem impostos e o pessoal fez fila no posto e tal.
e é uma quantidade exagerada, né, que a gente tem de imposto em cima da gasolina. Exatamente, isso aí com certeza mexe com todo o setor, né? E no Rio Grande do Sul tem o ICMS sobre o combustível, que é um pouquinho maior. Então faz com que quem paga isso é a população, né? Então, mas os preços, de forma geral, eles não estão aumentando, né? A gente que vai no mercado, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? O Felipe sempre repete aqui que a inflação é uma inflação que a gente tem, cada um tem a sua, né? Exatamente. O cálculo da inflação é a partir de uma cesta básica feita pelo Diese lá, mas a gente tem a nossa cesta, né? Os nossos produtos que a gente consome. Então a gente pode ter uma inflação mais elevada do que a taxa que a gente está acostumado a ver na TV e tal, ou que sai no relatório aí. Ou pode ter uma inflação até menor, né? Dependendo dos produtos que a gente consome. Exatamente, fazer um peso, né? Eu acho que uma dica pro ouvinte aí, quiser fazer a sua inflação, pega, não precisa fazer aquela, tudo planilhado, né? Bem fundamentado, mas fazer algo assim que pegar os preços que eu fiz, que eu gastei esse mês, né? Botar aí numa planilha, gasolina, tal. Com certeza uma pessoa que viaja bastante, né? Aí viajantes, alguma coisa que viajam bastante, com certeza vai ter um peso um pouco maior, porque a gasolina está em torno de 4,30 no Rio Grande do Sul, né? Mas tem outros que talvez não utilizam muito o veículo, utiliza aí mais vamos dizer, produtos aí que houve realmente uma redução, realmente houve. Então, essa inflação dos 3% que a gente diz é do ano passado para cá, 2016 para 2017, né? Expectativa aí é de alta. O ano que vem, uma alta aí de 4% em relação a esse ano. Tivemos uma inflação muito forte em 2016, 10,8%. Você subir 10%, uma média da cesta de produtos, é muita coisa. Então, um ano aí, a princípio, uma inflação a princípio controlada, a gente sente isso um pouco aí nas compras. Isso aí com certeza, né? A gente fala isso desde os primeiros programas. Uma inflação controlada ajuda mais as pessoas de baixa renda, né? Teve até uma reportagem essa semana que fez o pessoal voltar a consumir produtos que já não estavam consumindo a mais. O pessoal de baixa renda não tem como se proteger da inflação, né? Como tem a pessoa que tem mais recursos pode conseguir aplicar e conseguir ganhar até com a inflação alta. E se proteger, né? Além de se proteger e às vezes o de baixa renda ele sofre nessa situação, né? E agora ele realmente consegue voltar a consumir produtos aí que antes não estava conseguindo consumir. Mas o principal, o que a gente pode dizer assim que é o de melhor que vem com o sintoma melhor que vem com a queda da inflação, com a inflação baixa, né? Com esses 3% que tu está dizendo aí, é a possibilidade de a gente ter um juro mais baixo. Boa. Que é o próximo item, né? Que é a taxa Selic, né? A taxa Selic expectativa fechar no final do ano, 7% hoje, está em torno de 8,25%. Com certeza o presidente do Banco Central, o Ilan, comentou que realmente vai dar uma freada realmente nessa queda do juro. Uma questão da inflação aí, incerteza em referente a reformas, como vai ser o ano que vem, um desafio. Porque isso no governo Dilma, o índice foi elevado praticamente a 7,25%, né, na época ali. Era uma queda muito brusca durante um bom tempo. Com certeza é bom dar uma puxada para a economia, né? Mas ao mesmo tempo ele pressiona novamente a inflação, porque o dinheiro ele volta ao mercado, as pessoas consomem mais, utilizam crédito, e a gente não tem muitas vezes uma infraestrutura para isso, então o Estado começa a gastar um pouco mais, então às vezes gera uma tempestade perfeita, que foi o que ocorreu, né, ali em 2014, 2015, então a gente teve que novamente fazer essa puxada aí de freio. Então com certeza o Ilan, presidente do Banco Central, foi bem cauteloso aí, ficar de olho realmente no índice de inflação. A espera do aumento do consumo nesse final de ano também, o aumento do consumo do ano que vem, e isso pode puxar o preço para cima, então tem que segurar um pouco o juro mesmo. E vai ser um ano muito louco ano que vem, né? Um ano de eleição, 2018. Um ano de inflação baixa, juro baixo. A gente sabe que hoje os políticos aí vão estar, né, fundo partidário, dinheiro à vontade, então vai ser, talvez, a gente vai ter que ter cuidado com a questão do crédito, né? Isso falando para a população em geral, porque a gente nós talvez vamos se enganar que a gente novamente é rico. Vai coincidir, né? Vai coincidir um ano de eleição com um ano de juro baixo e crédito farto, né? Exatamente. Isso pode se armar aí uma bomba pro final do ano. Exatamente, que é a expectativa do PIB ano que vem novamente cresceu 2,50%. Para quem teve um PIB aí de 2 a 3 anos negativos, né? A gente vai crescer a um nível de 2,5% ano que vem. Realmente é uma boa recuperação, então vai ser um ano que a gente pode se enganar. Então, a gente sempre ter cautela,
momento que a gente pode investir, aproveitar, quem sabe, o mercado de renda variável, um pouco, os multimercados, fazer reservas aí, aproveitar, empreender, vai ser um momento bom, com certeza, aí, mas com certeza sempre levando em consideração cautela nos investimentos, gestão de risco, né, essa questão, tudo isso aí no dia a dia. PIB, taxa Selic estão em torno de 7%, ano que vem em torno também de 7%. Os dados de produção industrial, aí uma melhora também nesse ano, 1,18%. Tudo isso aí, dados interessantes da economia. Um dado um pouco preocupante aí que o pessoal falando, né? Xangai, na verdade não é um dado preocupante, né? Xangai caiu após PIB chinês e afetou outros mercados, afetou até o mercado brasileiro de hoje. Mas olha, a expectativa era 6,9%, veio 6,8% o crescimento da economia chinesa. Fraco, né? Fraco, veio bem abaixo da expectativa, né? Então, é algo aí, realmente é muito dinheiro. O país cresceu 26 trilhões de yuans, mas durante os 5 anos do seu primeiro mandato, né, do presidente Xi Jinping, né, ele declarou que a China atendeu às necessidades básicas de mais de 1 bilhão de pessoas, né? Que dá um medo, é um pouco o discurso dele, né? Outro tema que chamou a atenção foi um discurso, né, que a China pode levar a pensar sobre o socialismo com as características chinesas para uma nova era, né? Meio com medo dessa frase aí, né? A China está numa corrida armamentista forte também, né? Tá gastando muito gasto militar. Exatamente. Então, principais dados aí, outro dado preocupante aí, fiscais e Ministério Público do Trabalho resistem à reforma trabalhista, né? Então, no dia 11 de novembro, a reforma trabalhista entra em vigor. Agora dia 11 no mês que vem, né? No entanto, as empresas poderão continuar a ser fiscalizadas e autuadas para sofrer novas ações civis e públicas por práticas que estão previstas na lei anterior, né? Então, há toda uma preocupação, né, principalmente aí se vai ser seguida ou não a reforma trabalhista por esses principais aí fiscais, né, auditores dessa área. Então fica algo meio mostra um pouco uma insegurança, né? Isso é ruim até para todo o empreendedor, principalmente aí, toda essa questão. Então, principais dados da economia, né, que a gente vai conversar. Terceiro bloco, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre gestão de risco, também sobre tudo isso aí dos eventos aí que ocorreu. Interessante a gente comentar sobre isso, principalmente na nossa região. Nesse segundo bloco, João Henrique Antunes de Carvalho, sócio da Esperato, vai fazer um áudio aí falando sobre os custos, né? O João que tem uma experiência aí de mercado internacional. Tá muito bom esse áudio do João, vale a pena esperar aí o intervalo e escutar o que ele tem para falar. E é interessante, já preparando antes, o João é uma experiência, né, de 20 anos em bancos internacionais, né, private, trabalhou com carteiras em torno aí de 800 milhões praticamente aí nos bancos internacionais, então ele sabe realmente como é que funciona os custos aí que a gente não, que realmente só os bancos sabem, né, que os clientes pagam e não sabem, tá ok? Segundo bloco aí, João, depois a gente volta aqui no estúdio. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Meu nome é João Henrique, eu sou sócio da Esperato e volta e meia eu passo por aqui com o intuito de trazer para vocês alguma informação que realmente seja útil e pertinente na tomada de decisões futuras quando o assunto é investimentos financeiros. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu observo que é pouquíssimo ou raramente falado quando a gente está falando de investimentos e aplicações financeiras. Não sei se vocês sabiam, mas no nosso mundo de investimentos financeiros, a gente fala muito e ouve muito falar em quanto rende, né? Qual é a rentabilidade, qual a taxa que você consegue, quanto que você consegue ganhar mais do que o outro, né? O seu agente financeiro remunera melhor, o outro remunera melhor. Então eu vejo muito e o tempo inteiro as pessoas falarem sobre rentabilidade, sobre retorno, e raramente eu vejo as pessoas falarem sobre custos, né? Quanto custa investir o meu dinheiro ou o seu dinheiro aqui ou ali?
né, neste ou naquele agente financeiro. Então, quando o tema é investimento financeiro, é claro que a rentabilidade, o tema de rentabilizar o patrimônio e também fazer o dinheiro trabalhar para você é o que a gente mais deseja, né? Todos nós, né? Acredito que interessados nesse assunto pensamos nisso, né? Seja como um complemento de renda, seja como uma peça fundamental para você atingir um objetivo futuro. Mas esse investir passa obrigatoriamente por um custo. Né? Um custo do investimento, e esse custo, se não observado, se não devidamente gerido, ele pode corroer a rentabilidade e inclusive atrapalhar o seu planejamento financeiro, né? Então esse é o objetivo hoje da minha rápida passagem por aqui, é alertar para esse tema dos custos. Se a gente fosse resumir, daria para resumir assim em duas coisas, né? Você tem pelo menos, de maneira bastante generalizada, dois custos quando você vai investir: as taxas e os impostos, né? Os impostos podem ser imposto de renda ou IOF, imposto sobre operação financeira, né? E as taxas são as taxas de administração, as taxas de custódia, as taxas de corretagem, né? As taxas que os agentes financeiros nos cobram, tanto para operar com o nosso dinheiro, quanto para fazer a intermediação de compra e venda, bem como para fazer gestão, né? Taxa de administração, por exemplo, é uma taxa de gestão, né? Taxa de custódia é uma taxa já mais de custo de manutenção da custódia, né? E taxa de corretagem, como a gente já mais ou menos conhece, por ser uma taxa mais comum, é uma taxa, praticamente uma comissão por intermediação, né? Esses são alguns exemplos e é isso que eu quero abordar hoje com vocês. Toda transação financeira envolvendo a compra e a venda de ativos, ela tem que necessariamente passar pela liquidação. O que é a liquidação? É o momento onde o dinheiro e o ativo trocam de proprietário, né? Ou seja, as casas de liquidação, as câmeras de liquidação, o intermediário que faz a liquidação é aquele que está garantindo, né, que a troca efetivamente aconteça, porque quando você está negociando ativos no mercado financeiro, através da bolsa ou através do Tesouro Direto, enfim, você tem uma negociação com a outra ponta, com o outro lado, que você não está vendo, você não está em contato, né? Você faz isso pelo intermédio de alguma instituição, né? E o que garante que vai haver essa troca? Que o seu dinheiro vai para quem está vendendo e você vai receber o ativo que você está comprando. São essas câmeras, essas casas de liquidação que fazem esse papel. É preciso falar disso para que fique claro o que eu vou falar depois, né? Porque o que eu pretendo comentar aqui e deixar muito claro, é que independente da operação que você fizer, seja ela uma operação de renda variável, uma compra de ações na bolsa, por exemplo, ou uma operação de título público, né, no Tesouro Direto, através de bancos ou através de corretoras, né, acessando o próprio Tesouro Direto, ou até mesmo CDB, CDIs, letras de câmbio, letras financeiras, né, compradas através das instituições financeiras, debêntures, né, certificados de recebíveis agrícolas ou imobiliários, que são títulos privados, são custodiados por alguma dessas casas, né? Os títulos privados, por exemplo, são custodiados pela CETIP, que é uma câmara de liquidação e um sistema de liquidação e custódia bastante completo, né? O ponto aqui não é desmerecer ou desfazer o trabalho dessas casas que ajudam a regular e tornar as operações fidedignas, né? O que eu quero enfatizar aqui é que fatalmente a gente vai passar por alguma delas e elas não trabalham de graça, né? Então, independente da operação que a gente escolher, mais conservadora, menos conservadora, ou o balcão que a gente estiver negociando, o nosso título, a nossa letra financeira, a nossa ação, o nosso ativo, ele vai passar por uma dessas câmeras de liquidação e elas, como eu já falei, não trabalham de graça, então provavelmente cobrarão alguma coisa por isso. Esses preços são publicamente divulgados, são por obrigação registrados no Banco Central e, por exemplo, no Tesouro Direto, então qualquer um pode acessar e ver lá. Eu já os convido
a acessar isso, é muito simples, basta colocar no Google tabela de custódia dos bancos ou tabela de custódia dos títulos públicos. Ele vai trazer em primeiro lugar o site do Tesouro Direto e clicando ali já vai vir na tela a tabela de custódia por instituição financeira, onde você pode colocar por ordem alfabética, por ordem de preço, enfim, achar ali a sua casa custodiante ou seu agente financeiro que intermedia suas operações e ver quanto ele está lhe cobrando e não está lhe informando, porque esse sim é o grande objetivo aqui da minha abordagem. Essa informação não é transmitida, não é passada para as pessoas não sabem quanto estão pagando e aí eventualmente esse percentual que está ficando no caminho por falta de informação representa aí 0,5%, 1%, eventualmente até 2%, porque os custos de custódia variam de 0 a 2%, por incrível que pareça. A gente tem toda a liberdade e vontade de falar disso, porque nós somos um escritório representante da XP, né? A Esperato já nasceu XP, né? Então nós temos esse privilégio de estar na parceria com a XP, casa essa que zerou, né? Foi noticiado amplamente há pouco tempo, zerou a taxa de custódia, né? Falo isso porque se você pensar que qualquer título, por exemplo, um CDB, uma aplicação de renda fixa, vai pagar lá na CETIP algo entre 0,05 e 0,1, né, por obrigação, tem diversas e infelizmente 100% das instituições financeiras de maior porte, né, os 6 bancos mais conhecidos do Brasil, eles cobram além deste 0,05 ou desse 0,10, mais 0,3, 0,4 e até mesmo outro 0,5. Isso faz com que triplique e até mesmo quintuplique o custo de aplicação. Quando nós estamos num país como o Brasil, que o juro é muito alto, como foi a vida toda, né, uma taxa básica de juros acima de 20%, você pagar 0,5 talvez não seja um grande problema, porque isso representa 2% do total ao ano, né? Mas quando você está num cenário como o que a gente vive hoje, em que há uma queda de juros, o que é bom para a economia, e a gente gostaria que o juro ficasse sempre baixo assim, né? Onde nós temos um cenário de taxa Selic de 8,25 com projeção para menos de 7% ao ano, nesse cenário 0,5 já representa quase 10%, né? Ou seja, já triplicou, quadruplicou o custo e ninguém está lhe contando desse custo e ninguém está falando que vai reduzir esse custo, né? Então, por isso é importante nós olharmos para esse ponto e buscarmos, através dos caminhos que temos, a redução, né? Através do conhecimento, da informação, saber também que é possível reduzir isso, né? E que isso impacta diretamente no seu resultado, né? De novo, você conseguir reduzir 0,4%, 0,5% num cenário de juro baixo, você pode estar ganhando aí 1/13º na sua aplicação, porque isso representa quase um mês de rentabilidade. Por fim, o questionamento que todos nós devemos nos fazer, e eu deixo aqui para reflexão, se as câmaras de liquidação e custódia são os intermediários que custodiam os títulos públicos, privados e as ações, e nós já pagamos alguma coisa para isso, para essas casas e câmaras de liquidação, por que os agentes financeiros, por que as grandes instituições nos cobram também taxa de custódia, se não é eles que estão custodiando esses títulos? Interessante, né? Pois é, fiquem atentos, a gente está disposto aqui para esclarecer esse tipo de informação por conta da nossa experiência, por conta da nossa especialidade e por conta de que a gente assumiu de verdade esse papel de trazer uma informação fidedigna, transparente, que agregue valor e que faça diferença nos resultados. Contem conosco, fiquem à vontade para nos contatar lá na Esperato. Para mim é sempre um prazer passar por aqui e trazer um pouquinho de informação, dividir um pouquinho das nossas informações com vocês. Valeu, até a próxima. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos.
De volta aqui no terceiro bloco Conexão Esperato, diretamente do estúdio aqui em Santo Ângelo. Primeiramente parabenizar o João pelo áudio aí. Eu acho que foi o João tem uma experiência enorme, né, no mercado bancário internacional, sabe como é que funciona todo esse sistema aí, a questão, uma experiência enorme em bancos internacionais. E ele falou algo muito interessante, que são os custos, né, que o cliente paga sem saber. Muitas vezes aí que ele acha que só aquilo ali é aquela rentabilidade ali, mas tem as taxas de custódia de investimentos hoje, que principalmente pode ser visto no Tesouro Direto. Hoje o Tesouro Direto até tem um e-book lá, né, Ranieri, centraldoinvestidor.com, como investir em títulos públicos, Tesouro Direto, que a gente explica ali como é que é essa modalidade, né? Explica os tipos de títulos que tem lá. Exatamente. E aí o João falou muito bem isso, a gente com certeza vai ser colocado em um artigo, né, juntamente com esse áudio, que foi uma aula realmente. Vai pro blog, vai pro blog com certeza, né? E falando sobre esses custos, a gente pode verificar lá no Google mesmo, Tesouro Direto. A gente consegue ver as taxas que são cobradas hoje para o custodiar. Para ter uma ideia, Ranieri, o título público, Tesouro Direto, ele é o título mais seguro, a princípio, assim, tem a garantia do governo federal, né? Já tem programa que a gente falou só sobre isso aí. E além do mais, 0,3%, que é a custódia que o Tesouro cobra em qualquer título, né, no sentido. E aí tem mais uma taxa que às vezes as grandes instituições cobram. Muitas vezes chega a 0,4%. Então, se paga 0,3% mais 0,4%, está pagando 0,7%, né, por um título aí só para ter a custódia, né? Então isso aí ocorre muito no mercado. E a XP, o que ela criou? Ela fez a taxa zero. Ela isentou, não é justo a gente cobrar algo aí realmente por portar só uma custódia. Sim. Está custodiado no Tesouro, né? Tudo isso aí. Então, hoje a XP, ela tem isenta essa taxa de custódia. E aí, pessoal, você transformar aí, a gente estava em algumas reuniões, muitas vezes nos perguntam isso, mas o 0,1%, 0,2%, não faz diferença. Faz diferença, Felipe, será que isso... E aí faz um cálculo de R$1 milhão, então, né? Vamos fazer um cálculo alto aí pra gente enxergar bem, podemos diminuir também para 100 mil, 50 mil, mas R$1 milhão. Se a gente conseguir fazer investimentos da mesma segurança, conseguir aí 0,2% a mais, né, no sentido aí, querendo sair coloca na planilha, coloca ao longo do tempo, e isso aí dá uma grande diferença. 2,4% ao ano, né? Mais juro composto, vamos transformar em 2,5%. Isso. R$25 mil a mais, né? Que a gente aí tá deixando na mesa. Deixa lá pro banco. Exatamente, a tesouraria, né? Então, esse cálculo o cliente muitas vezes não faz, né? Isso é juro composto, puxa a planilha lá no centraldoinvestidor.com, planilha e juros compostos, faz o cálculo lá, quanto é que seria R$100 mil, né? 2.500, né? R$100 mil, 2.500 que a gente deixa de ganhar, que a gente deixa aí na mesa da tesouraria, né? Então, e essa é a vantagem de estar na plataforma XP, né? Essa é a vantagem que a gente vem dizendo há um bom tempo, né? Que você lá tem uma plataforma com mais de 40 bancos, 400 fundos de investimentos, né? Taxa de custódia de Tesouro Direto, 0, né? Tá lá custodiado conosco lá. Só para deixar claro aqui pro ouvinte, então digamos que eu tenha R$100 mil investido em títulos de tesouro, se eu tiver essa taxa, então é R$2.500 por ano. Na verdade aproximadamente. A gente fez um cálculo um pouco diferente, às vezes o cliente não comparar, né? No Sim. sentido aí de se a gente conseguir uma aplicação um pouco melhor para ele aí de 0,1%, 0,2%, né? Mas tem muita gente que está pagando 0,4%, 0,5% ao ano. Sim. Né, para ter custódia de títulos. Por que não trazer, às vezes, para Esperato, né, trazer para uma corretora XP mesmo a segurança, o título é o mesmo, você aí está economizando, querendo ou não, 0,5% ao ano, R$500, né, pelo menos aí de R$100 mil, você Sim. por ter apenas a troca de custódia, né, no sentido aí. E aí, se você fazer comparações em outros investimentos, quando vê a gente conseguir 0,1%, 0,2% a mais com a mesma segurança, isso aí, querendo ou não, de R$100 mil, chega a um patamar de 2.500. Sim. Né, dependendo, que é uns 2,5%, né, ao ano que a gente pode conseguir a mais aí nesse tipo de investimento, né? Então, só de fazer a comparação, né, pessoal, isso que é interessante,
como a gente pode conseguir coisas melhores aí no sentido aí para os clientes. E o João trabalhou muito bem essa parte no áudio. E muita gente hoje tem custódia, principalmente de tesouro, né, em instituições financeiras aí. E por que não trazer? Por que não pode trazer para XP no sentido aí? E nada melhor que uma pessoa que vem do banco, né? Que sabe como é que funciona lá dentro, sabe como é que funciona a tesouraria, trabalhou lá dentro. Exatamente. Outra coisa que tem que cuidar também é a taxa de administração, né? Fundos de previdência, né? Hoje a Esperato XP tem focado muito a ideia, a Esperato Corretora de Seguros, principalmente aí em fundo de previdência, né? Fazer a comparação, muita gente aí pagando alta taxa de administração, principalmente nos fundos de previdência, caixa de carregamento, que era uma coisa aí que é um absurdo, né? Você tem um fundo de previdência, paga 5% de taxa de carregamento, muitas vezes você está dando R$100 lá, R$95 está indo para o fundo, R$5 está indo lá para a seguradora, para a gestora que administra aquele fundo. Então, querendo ou não, isso aí, pega aí em 30 anos, dependendo de 30 a 35 mil reais. Num período longo prazo, é o valor que você deixa na mesa, né? Isso aí, querendo ou não, são 4 ou 5 anos de contribuição que você está fazendo. Então, essa comparação, né? Hoje a XP não tem 0% de taxa de chegamento. Fazemos lá a comparação. Quer fazer a comparação? Entre em contato conosco, entra lá no centraldeinvestidor.com, esperato.com.br, manda lá, se inscreve lá no nosso. A gente tem lá né, Ranieri, o e-book de previdência, né, para receber lá. São 10 artigos que você recebe lá todo dia sobre previdência, né, explicando taxa de chegamento, taxa de administração, o que a gente tem que cuidar. PGBL versus VGBL. Agora aí, chegando no final do ano, o pessoal já começar a se planejar aí para pagar menos imposto de renda. Lembrando que a gente pode abater até 12% aí, em questão do salário, né? Questão do salário em previdência. Recebeu R$100 mil de salário, pode abater até 12%. Né, aí você pode usar R$12 mil como aporte de previdência e ainda não vai pagar imposto de 100 mil, vai pagar de 88 mil. Ficou um pouco, não ficou muito claro, tem um artigo lá que só fala sobre isso aí. E previdência é uma coisa de longo prazo, então a gente tem que fazer com calma, tem que se informar, tem que saber o que está fazendo. E a melhor, dá para baixar o e-book lá, é centraldovestidor.com/e-book, tem o e-book de previdência. A partir do momento que tu baixa, faz o download do e-book, vai receber por e-mail ainda alguns artigos, uma linha de 6 ou 7 artigos, só falando de produtos de previdência. E manda uma comparação. Felipe, eu quero uma comparação, hein? Isso não tem custo nenhum, a gente manda aí que a gente acha um fundo da mesma segurança, mesma categoria, a gente faz a comparação, tentando indicar, isso aqui tem uma alternativa muito melhor que pode fazer muita diferença. E a previdência, ela tem a portabilidade, né? Como é que funciona isso aí? Exatamente, a previdência, ela é a portabilidade celular, né? Que a gente pode trocar. Aí, Felipe, não quero mais esse fundo, quero fazer a portabilidade, tranquilo, manda para nós lá, manda o extrato, o cliente assina lá, e aí não precisa nem ir na agência, tudo uma questão automática, hoje eletrônica, né? E aí já consegue fazer a troca por outro fundo. Felipe, quero botar 10% da previdência em um fundo de renda variável. Tem como fazer? Tem como fazer também. A portabilidade é livre, né? Então a previdência tem essa vantagem aí e fica aí a critério aí. Quem quiser saber mais, entra em contato conosco aí que a gente pode te ajudar nessa questão dos investimentos. Show de bola, com certeza vai virar um material aí para o blog, essa questão do João aí. Falar um pouco também, vamos falar um pouco sobre a questão dessa gestão de risco que a gente teve na região aí, né, Ranieri? Eu tô olhando pela janela aqui, tô vendo o céu azul aqui, a gente já fica mais tranquilo, né? Exatamente, já tivemos Foi aí feio o negócio aqui. Na nossa região aí, um dos piores temporais aí, né, ventos. Dos últimos tempos aí, né? Muita foto muito feia, muita árvore caída, né? Toda essa questão aí, né? Isso aí com certeza mexe, né? Com todo... São várias cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, algumas cidades do Paraná. Exatamente, né? A questão da gestão de risco, né? De sempre se preparar, vamos fazer uma analogia isso com os investimentos, com a economia, né? Como a gente tem que se preparar sempre para esses momentos desafiadores, né? A reserva financeira, ela serve para isso, é importante dizer, né? A reserva financeira que a gente utiliza lá, ela foi utilizada sempre para momentos de emergência, né? Buscar seguros, né? Isso que é uma coisa principal, saber o risco que a gente tem na mão, né? Acho que muita gente pode ter uma analogia isso com a economia.
né? E isso é se preparar sempre para o pior, né? Acho que esse é um povo próspero, um povo que busca realmente um crescimento a longo prazo, é aquele que realmente mede os seus riscos, né? Então, infelizmente, a gente sempre tem que estar preparado, né? Tomara que nunca aconteça, mas a gente sempre tem que buscar reservas, montar a nossa estrutura interessante para que a gente, em períodos ruins, a gente não esteja preparado no sentido, né? Então essa gestão de risco é muito importante, a questão nos investimentos também, no tempo, na vida real nossa, e a gente aí, eu acredito muito que um povo forte é aquele que passou por momentos difíceis, né? Que a gente vira cada vez mais, deixa a nossa casca aí cada vez mais forte. O povo gaúcho é nisso, né? A gente está numa região aí totalmente desafiadora, né? Muitas vezes questão de clima, e isso cada vez mostra aí que a gente tem que estar preparado para esse momento, preparado para invernos rigorosos, e faz com que a gente seja cada vez mais próspero, né? Então é sempre uma analogia, a questão da gestão de risco é fundamental. Ok, pessoal? Vamos falar um pouquinho então sobre um produto aí, né, Raniero? O COI, né, que a gente estava falando. É verdade. Algo interessante do COI, que Certificado de Operações Estruturadas. Um investimento que a gente, durante um bom tempo aí, tem trabalhado. Mercado trilionário lá nos Estados Unidos, a questão do COI, onde você pode investir em renda variável com seguro. Felipe, quero investir em renda variável, mas não quero ter oscilação, não quero ter perda negativa. Como é que eu faço, né? E o COI, a gente consegue fazer isso. Então tem COI lá, Felipe, eu quero investir em bolsa europeia, né? Então vamos lá, vamos colar. Tem um COI de 3 anos que ele garante um capital mais alta da bolsa europeia, e aí não perde, né? Não perde, realmente só perde às vezes valor tempo, né? Não perde, não tem perda financeira. No sentido de um COI bem interessante que tem, o AutoCall, que a gente chama aí, que é o de Disney. Pois esse COI especificamente, a gente estava conversando bastante lá sobre as empresas, né? Exatamente, Disney, Facebook, Apple e Netflix. É um pool de empresas. A gente viu esse COI aí e começou a pesquisar sobre as empresas, né? E é incrível, eu me apavorei com a Disney. O tamanho da Disney e a capacidade de faturamento anual deles, assim, é impressionante. Exatamente. E a ESPN, né? ESPN era da própria grupo Disney, né? Faz parte do grupo Disney, ESPN, acho que o estúdio Marvel também. Exatamente. A gente tem lá a Amazon, né? Que é a Amazon, exatamente. Eu toquei ele por Facebook, é a Amazon. A Amazon, Amazon, Disney, Amazon, Netflix e Apple. Isso aí. Então é interessante como é que é essa estrutura, né? É importante dizer para o ouvinte qual que é as regras. AutoCall é um COI que vai começar agora, até dia 26, né? E aí a questão, ele inicia com o preço, vamos dizer, do dia 26. No dia do início do COI, a gente olha para as ações das empresas que estão participando. Exatamente. E anota aquele valor. Passa 6 meses, tu pega aquele valor e compara. Se todas as ações subiram, o COI fecha e acaba. E daí tu recebe o primeiro cupom. Então de 8% esse cupom aí, para ter uma ideia. 8% no semestre. 6 meses, exato, no semestre. Exatamente. Caso uma dessas ações não tenha atingido ou baixou do preço inicial, o COI não fecha, o COI continua, né, em aberto, e a gente espera mais 6 meses para a próxima leitura. E faz uma leitura. Se a gente tiver as 4 ações acima do preço inicial, lá do início da data de início do COI, a gente encerra e a gente recebe 2 cupons, né? O cupom daí exatamente, 8 vezes 2, 16% no ano, né? Não sei, então, contra um juro de 8, 7,5, né? Isso. Vale o risco, né? Sim. E aí, essa leitura, esse é um COI interessante porque são 10 chances de leitura. É um prazo longo, com certeza. Prazo longo, é 5 anos. É um dinheiro que tem que deixar lá. Mas, olha, pela experiência que a gente vê pelo backtest, aí pode fechar realmente antes. E se, Felipe, se uma tiver abaixo, 2, 3 estiver abaixo, o que acontece? Recebe o capital protegido lá no final. Mas tem 10 chances, realmente, você pode tirar até 80%, né? Em 5 anos. Esse é o máximo, pode retirar. E recebe, se não der certo, recebe o capital protegido. Mas o importante é a qualidade, né, das empresas. Exato. Disney, né? O COI que a gente escolhe realmente empresa que tem potencial, né? Então a gente trabalha com Disney, né? Realmente Disney, pô, dona de ESPN, um pai que tem
grandes receitas, praticamente, na Europa, Xangai, por exemplo, tem vários, Orlando, acho que é o local mais forte. A questão hoje, na mídia também, é muito forte na televisão. A Amazon Eu acho entrando no Brasil. que, só falando da Disney ainda, antes de passar pra Amazon, a gente viu ali, dissecou o faturamento, né? Da onde que vem a receita da Disney. E grande parte da receita da Disney vem de mídia, né? De mídia, Os parques lá, acho que são 20, em torno aí de 20 29, 28%. entre 20 e 30%, né? Exatamente. Então a gente pensa que o parque é o grande boom, né? Mas televisão. Na verdade é uma holding, um grupo, isso que é interessante, né? Um grupo hoje que tem dividido em vários negócios, né? Então trabalha com Disney, show de bola, empresa, acho que top que é aí que não tem grande fã do modelo da Disney, né? Até lembra muito a Dani, né? Pois a Dani teve lá na Disney esses dias, né? Fazendo aquela visita técnica, né? Uma analogia, um grande abraço pra Dani aí. A Dani fez uma palestra muito boa lá, trazendo aquelas informações da visita guiada que eles tiveram lá. Exatamente. A Disney é uma loucura. Exatamente, então o modelo Disney, né, uma gestão Disney fantástica. A Amazon, nem se fala, a Amazon entrando no Brasil, Jeff Bezos, né, acho que virando referência nos Estados Unidos em questão de e-commerce, e aqui também entrando no Brasil agora com potencial tremendo. Outra empresa também com grande chance de valorização no longo, investindo em toda uma questão de logística, marketplace, maior marketplace do mundo, né? Então, até quando ela veio para o Brasil, as principais e-commerce brasileiros sofreram, né? O próprio Mercado Livre caiu na própria bolsa lá onde ela tem, porque ela está entrando forte na América do Sul, né? A questão do mercado. A revolução que a Amazon está fazendo agora para o varejo é o que fez alguns anos atrás Como é que é? Agora me fugiu a cabeça. O mercado nacional aqui. A Magazine Luiza, Walmart, exatamente. O que a Amazon faz hoje pro varejo é o que o Walmart fez algumas décadas atrás, década atrás. No varejo físico. Varejo físico. Exatamente. E eu acredito que a Amazon ameaça o próprio varejo físico. Exatamente. Agora eles adquiriram lá nos Estados Unidos fizeram a Amazon Go, né? Que é tipo uma conveniência, pô. Né? Então eles estão entrando no varejo físico também. Exatamente, o marketplace, acho que é algo fantástico, né? Então, a Amazon é aquela empresa que assusta os concorrentes, né? Porque eles são muito fortes. Muito forte, né? A questão da logística deles, algo assim que tem crescido muito. Outra empresa, então, do Sequoia. Outra, novamente, também, é a questão do Netflix. Netflix cada vez mais entrando no mercado brasileiro, como forte, fazendo cada vez mais lançamentos. A Amazon até um pouco, ela tem entrado também, né? A Amazon Prime. Nessa parte aí. Mas a Netflix com certeza entrando muito forte aí no mercado brasileiro, ganhando dinheiro, aumentando receita cada vez mais. A queridinha da Bolsa Americana, para ter uma ideia. Então, outra empresa com alto potencial, que é que não assina Netflix, aí muita gente assinando Netflix cada vez mais. E também a Apple, né? A Apple é simplesmente a marca que tem o maior valor de mercado do mundo. Exatamente. A Apple aí sempre fazendo grandes lançamentos, né? A gente trocando ideia aqui até com o próprio De La Rue do Mac, iPhone, essas novidades cada vez mais e cada vez essa tecnologia despontando, né? É tão forte a Apple que o valor de mercado dela é quase o tamanho da nossa bolsa. Exatamente. Então são dados interessantes e aí você pode, né, adquirir esses investimentos seguro, onde ele garante pelo menos o capital produtivo. Botou 30 mil reais ali, ele garante aí aquele valor de 30 mil, né? Se as 4 ações estiverem acima do preço da abertura do fundo, liquida-se o fundo, o investidor ganha isso aí. Ganho máximo, ganhar ali os 10 cupons que a gente chama, são 80% aí em 5 anos. Se as 4 ações estiverem agora em 6 meses acima, como tem acontecido com muitos que a gente fez aí, né, que a gente já tem falado, o investidor ganha 8% aí no semestre. Lembrando aí o juro hoje da economia, 100% CDI, 8,25 ao ano. O investidor pode ganhar esse semestre e aí fazendo as leituras cada vez mais, risco máximo aí, receber o capital protegido. Dá para chegar nos 200% do CDI no ano. Exatamente, que a gente tem entregado aí nos outros COIs que a gente fez aí ultimamente na Esperata. Então convido a todos aí a investir conosco, COI, botar um pouco na carteira aí, aplicação muito boa, e aí, essas empresas aí nem se fala, não tem como a gente fazer. Entre em contato conosco lá, aplicação até dia 26 aí, disponível a todos. Ok, pessoal? Um grande programa hoje, um grande abraço ao João,
lá, que fez hoje uma grande explicação sobre as taxas de custódia. Um abraço ao Ranieri aí, que está junto conosco. Eliseu Mânica Júnior, também lá diretamente de Miami, aí, todo o pessoal aí que tem nos ouvido aí de Miami aí. Um grande abraço a todos. Conexão Esperato volta daqui 15 dias. Estarei lá no Nordeste brasileiro aí, mas... Felipe entra de férias, né? A gente vai ter que assumir o programa aqui. Exatamente, lá no Nordeste, próximo da Bahia lá. Mas a gente, quem sabe, teremos uma surpresa aí, Felipe Fontana diretamente. Participando. Direto da areia nordestina aí, trazendo Escritório as novidades na da economia. praia. Tá bom? Um abraço a todos, até daqui 15 dias, até mais.